que antes disso ele vai falando várias batalhas, várias conquistas, né, de outras cidades que são menos conhecidas por nós, né? E ele vai passando de cidade em cidade, aonde o rei lá, Dom Afonso Henriques, ia conquistando, né? Retomando dos muçulmanos, né? E aí eu deixei da 57 só para a gente ver que a capital, Lisboa, como é que eles recuperaram Lisboa dos muçulmanos, né? Lembrando, né, aquela história, né, que os muçulmanos estavam lá em Portugal já havia mais de 600 anos, né? Quer dizer, mais tempo do que o nosso Brasil tem hoje, né? Os muçulmanos já haviam dominado a Europa ali, a Península Ibérica, né? Portugal e a Espanha. E ele está narrando aqui. E, na verdade, isso aqui é meio que o principal do poema, né? Dos Lusíadas, porque ele fez os Lusíadas para isso, né? Para narrar a história de Portugal e mostrar os grandes feitos, né? Das armas portuguesas, né? Então tem esse grande momento aqui, que é o canto 3 e o 4, que ele conta a história de Portugal. E lá na frente, em outro momento, eu não sei se é no canto 7, ele faz novamente. Em outro momento, já lá na Índia, ele já tendo chegado lá, aí alguém entra lá nos navios dele e vê os quadros dos reis e as bandeiras de Portugal expostas lá dentro do navio. E pergunta, né? Ele faz isso aí para poder ter a desculpa de contar a história de Portugal, né? Então, aí nesse segundo momento é o outro personagem que vai contar a história de Portugal, que é o irmão do Vasco da Gama, que também era um dos capitães, né? Que era o Paulo da Gama, né? Que esse morreu, não conseguiu chegar de volta a Portugal, né? Morreu faltando poucos dias, vinha muito doente, né? E chegando em Portugal ele morreu, né? Lá na ilha de Cabo Verde, acho que foi. Aí tem esses dois grandes momentos, né, que o Camões acha para contar a história de Portugal e dos grandes homens portugueses, né, até ali, né, até essa época, 1500 e pouco, né. Então a gente começa na 57, né, que ele vai falar sobre a conquista de Lisboa, né. Aí ele diz assim, né: E tu, nobre Lisboa, que no mundo facilmente das outras és princesa, que edificada foste do Facundo, por cujo engano foi Dardânia acesa. Tu, a quem obedece o mar profundo, obedeceste à força portuguesa, ajudada também da forte armada, que das boreais partes foi mandada. O que é que ele está dizendo aqui, né? Ele coloca Lisboa como a princesa entre as outras cidades europeias e portuguesas, né? Que eles vinham conquistando, né? Ou seja, a joia, né? A joia principal, né? E ele diz que foi edificada do Facundo, por cujo engano Dardânia foi acesa, né? Dardânia é Troia, certo? Que é uma das origens mitológicas de Troia, é de um rei chamado Dárdano, né? E aquele lugar ficou conhecido como Dardânia, que é ali perto na Turquia, né? E até hoje tem um estreito chamado Estreito de Dardanelos, que na Segunda Guerra Mundial foi muito importante, ali que é um estreito que dá acesso àquela parte da Ásia ali, né, Ásia Menor. Então é um lugar estratégico, né, do ponto de vista militar. Até hoje, né, sempre vai ser. Aí ele diz aqui, ó: Lisboa é a princesa das cidades que foi edificada pelo Facundo. Facundo é um homem que deve ser falado, certo? É alguém de quem deve ser falado. Facundo. Por cujo engano foi Dardânia acesa, ou seja, Troia foi incendiada, acesa, né, do verbo acender. Troia foi incendiada pelo engano deste homem, Facundo, né? E quem é ele, né? Ele é Ulisses. Ulisses, ou Odisseu, foi o homem que elaborou a ideia do cavalo de Troia, né, na Guerra de Troia. Então ele que criou a ideia do cavalo de Troia, ou seja, o engano, né, que é o presente de grego, né? Os gregos deixaram lá o cavalo de Troia, enganaram os troianos, cheio de soldados dentro do cavalo de Troia, né? Quando os troianos botaram o cavalo para dentro, aí foram comemorar, achando que estava ganha a guerra, e foram beber e tudo mais. Quando foi de noite, que estava todo mundo embriagado ou dormindo, os guerreiros saíram do cavalo e abriram os portões para o restante dos gregos entrarem e incendiarem a cidade de Troia, né? Então,
Veja só que ele faz todo um floreio, né, para dizer, passando a dizer, né, a cidade que foi criada por Ulisses. Que aí que tá, a cidade de Lisboa, uma das origens mitológicas dela é que ela teria sido criada por Ulisses, que depois de voltar da guerra de Troia, voltou para casa, voltou para casa e continuou navegando para explorar os mundos aí e teria criado a cidade de Lisboa. E uma das origens disso aí é porque o nome da cidade de Lisboa, em latim, que é o nome antigo nessa época aqui, é Ulissipo, que vem de Ulisses, que viria de Ulisses, né? Ou seja, a cidade teria sido criada por Ulisses, né? Tinha fundado ali uma pequena comunidade e dali surgiu a cidade de Lisboa, né? Então, todo esse floreio que ele faz é para dizer essa origem remota aí de Lisboa, né? Aí tem outras origens do nome da cidade de Lisboa, que é outro nome de Lisboa também é Lisbona, né? E esse terminação ona quer dizer geralmente alguma cidade vizinha a um rio. Aí tem Verona, tem Garuna, tem várias cidades na Europa que tem esse nome que termina em ona, né? E Lisboa é fundada ali ao lado do rio, chamado Rio Tejo. E podia ser essa a origem também da cidade, né? Um nome que ligasse a um lugar geográfico ali, né? Mas a ideia da história de Ulisses é bem mais bonita poeticamente, né? Estamos no 57, viu, comandante Aliones? Eu tô lá no início. Aí ele diz aqui no final dessa mesma estrofe, né? Ó, tu a quem obedece o mar profundo, ou seja, né, nessa época o Portugal já estava dominando os mares, né? Então Lisboa, que era a capital de Portugal, era quem mandava nos mares, né? Ele faz essa figura de linguagem, né? Quem manda não é a cidade, quem manda são as pessoas, né? O que é a metonímia, né? A parte pelo todo, é uma figura de linguagem muito utilizada, né? Então quem manda são os homens que moram em Lisboa, mas ele transforma isso em uma figura de linguagem, né? O Mar Profundo, que obedeceu à frota portuguesa, né? Ajudado também da forte armada que das boreais partes foi mandado. O que acontece? Quando o Afonso Henriques aqui se colocou para conquistar Lisboa, ele conseguiu a ajuda dos cruzados alemães. Os cruzados vinham da Alemanha, né? Imagine, né? A Alemanha está lá em cima, no Mar do Norte ali. Aí eles vêm contornando toda a Europa, passam em Portugal para poder entrar no Mar Mediterrâneo e ir lá para Jerusalém, que era o objetivo deles, né? Então eu vinha juntando exércitos desde a Alemanha, Inglaterra e França, e esse pessoal vinha navegando para chegar lá em Jerusalém, né? Quer dizer, era uma empreitada danada, né? Para tentar retomar Jerusalém dos muçulmanos, né? E nessa passagem, né, que os alemães eles iam parando nos portos, nas cidades portuárias, para poder conseguir alimento, conseguir água potável, se reabastecer, né? E uma das paradas que eles tiveram foi aqui, em Lisboa, nessa região. E o Papa, na época, também considerou que a tomada da Península Ibérica por parte dos cristãos também era considerada uma guerra justa, guerra santa, né? Quer dizer, a retomada dos reinos cristãos contra os muçulmanos, né? Então, esses alemães e ingleses que vinham em direção a Jerusalém ajudaram os exércitos cristãos a retomar Portugal dos muçulmanos, né? Então, por isso que ele diz aqui que foi ajudado da forte armada que veio das partes boreais. Boreal quer dizer norte, né? Ou seja, aquelas frotas vieram lá do norte, pararam ali em Portugal e ajudaram os Afonso Henriques a retomar. Era o desenvolvimento da época, né? Estava começando a expandir a evolução das coisas. Exato, aí ele continua na 58, ó. Lá do germânico Albis e do Reno e da fria Bretanha conduzidos, a destruir o povo sarraceno, muitos com intenção santa eram partidos. Entrando à boca já do Tejo ameno, com arraial do grande Afonso unidos, cuja alta fama então subia aos céus, foi posto cerco aos muros uliceus. Então, é isso que ele está dizendo, né? Os germânicos, os alemães e os britânicos, né? Os ingleses. Boa noite. E os ingleses entraram na boca do rio Tejo, né? Ele está dizendo aqui que a armada
entrou na boca do Rio Tejo, unido ao arraial do Afonso, e puseram um cerco aos muros uliceus, ou seja, aos muros de Lisboa, eles fizeram um cerco, né, um cerco militar. Aí daqui ele vai explicar bastante coisa nas próximas instâncias. Eu fui dando uma resumida para a gente conseguir terminar o canto terceiro, né? Tem que saber assim, muita coisa, né? Assim, porque você já conhece todas as. Não, isso aqui é o que a gente diz. Sabe o que significa cada palavra, né? Tem isso aqui, esse poema aqui, ele foi usado para educação, né, em Lisboa, né, em Portugal e nas terras portuguesas até o século XIX aqui. Tudo se ensinava a partir disso aqui. Quando queria se ensinar geografia, pegava aquele trecho que a gente leu na aula passada, né, que ele fala da Europa toda e tudo. Aí, dali, que esse é o poder da poesia, né? Uma coisa muito condensada, tem bastante informação embutida ali, né? E outra tradição que tem muito forte eram comentadores, né? Tem muitos livros de pessoas que comentavam esses poemas, né? Os Lusíadas, inclusive. Você bota, para eu fazer essas aulas aqui, eu vou sempre pesquisando, né? Então tem fulano de tal, Augusto Epifânio, era um português erudito lá, muito estudioso, que comentava os Lusíadas todos, são um livro de 800 páginas. Aí tem outro lá, Ernesto de Faria, que já é mais a parte linguística, ele pega essas palavras e vai mostrar a origem das palavras, do latim, do árabe, não sei o quê, muito bom essa parte aí também. E tem uma série de outros, aquele lá, né, o Francisco Lencastre, né, que é aquele livro lá. Então, como se faz com a Bíblia, né, como se faz com a Bíblia, que a gente pega um pedacinho da Bíblia ali, um trechozinho daquele ali, e em alguns versículos tem um mundo de informações que você tem que saber, né? Aquele lugar geográfico, a história daquele povo, o idioma que eles falavam, enfim, né? Uma infinidade de referências que se você não souber, né, você perde, né? Você fica só com a parte que é bonita de ouvir isso aqui, né? E como é bonito, incita-nos a procurar saber essas coisas, né? Então, Lisboa está cercada, né? Está cercada pelos exércitos de Afonso Henriques e dos alemães, né? E a gente chega, aí eu pulei para a instância número 69, certo? Que aí eles já tinham tomado Lisboa e agora vai ocorrer um revés ao Afonso Henriques. Se a gente lembrar, no encontro passado, a gente comentou que ele guerreou contra a mãe dele, né? A mãe dele se juntou com outro cidadão lá da Espanha e não queria dar os territórios portugueses para o seu filho, que era o legítimo herdeiro, né? E ele guerreou contra ela e teria deixado a sua mãe presa, né? Acorrentada ou presa em algum calabouço, em alguma cadeia dessas aí. Aí o Camões vai mostrar o que aconteceu de ruim ao Afonso Henriques por causa disso, né? Aí na 69 ele diz assim: mas o alto Deus, que pera longe guarda o castigo daquele que o merece, ou para que se emende às vezes tarda, ou por segredos que o homem não conhece, se até aqui sempre o forte rei resguarda dos perigos que a ele se oferece, agora lhe não deixa ter defesa da maldição da mãe que estava presa. Então ele está dizendo aqui, né? Deus, ele demora a punir as pessoas por vários motivos, né? Para que se emende, né? Para que ele tenha tempo de se emendar. Isso a teologia cristã nos orienta a pensar assim, né? Que a gente vê aqui, por que é que gente ruim se dá bem e gente boa se dá mal, né? Uma das explicações que a teologia cristã dá é essa: não, Deus está permitindo que aquela pessoa, até o último momento, se emende, se arrependa dos seus pecados e volte a ser uma pessoa virtuosa, né? Aí ele diz aqui, ou por outros segredos que o homem não conhece, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe os mistérios de Deus, né? Para esse tipo de coisa, né? Mas aí é que ele diz aqui, né? Mas agora Deus não vai deixar defesa para o Afonso Henriques da maldição da sua mãe que estava presa. A gente vai ver o que é que vai acontecer, né? A gente pula lá aí ele vai ser preso por um exército espanhol, vai ter uma perna quebrada, isso tudo vai ter nessas próximas instâncias, que a gente não vai ler assim porque a gente não conseguiria terminar, né? Mas é muito interessante. Ele, numa hora lá de uma fuga lá do exército espanhol, ele bate a perna, a cavalo, né? Bate a perna no ferrolho de um portão lá meio violento lá e quebra a perna.
E naquela, olha, imagine, né? Hoje quebrar uma perna é coisa muito ruim, imagine nessa época aí que não tinha cirurgia, não tinha nada, né? Engraçado, uma história interessante também, que um dos santos conhecidos da Igreja Católica, Santo Inácio de Loyola, que é dessa época aqui, Santo Inácio foi fundador dos jesuítas. Ele se converteu também numa situação parecida. Ele era um guerreiro normal, da cidade de Pamplona, ele se machucou na cidade de Pamplona, né, na Espanha. Ele levou um tiro lá, um tiro de canhão, uns estilhaços batendo nele, quebrou as duas pernas. Aí ele ficou preso lá no leito, né, deitado, meses e meses para poder se recuperar dessas pernas. Inclusive, acho que teve um episódio que a perna dele emendou errada, teve que quebrar novamente a perna foi. E nessa história, desse tempo que ele passou meses e meses aí acamado, ele começou a ler, ele ficou num lugar lá que tinha uma biblioteca, não lembro onde era, se era um mosteiro, alguma coisa assim, e ele começou a ler, e lendo a vida daqueles santos antigos, ele se converteu e disse que queria ser agora um soldado de Cristo. E criou a Ordem dos Jesuítas, que foi a grande responsável pela nossa religião cristã aqui no Brasil, né? E em outros lugares do Império Português, né? Bom, o fato é que Afonso Henriques é preso, com a perna quebrada e tudo mais, e depois que se resolve a guerra, ele é devolvido a Portugal, né? Ele é libertado, depois de negociações e tudo mais. E a gente chega à instância 83 e vai narrar a morte do primeiro rei português, né? Na instância 83 ele diz assim: de tamanhas vitórias triunfava o velho Afonso, príncipe subido, quando quem tudo enfim vencendo andava, da larga e muita idade foi vencido. A pálida doença lhe tocava, com a fria mão, o corpo enfraquecido, e pagaram seus anos deste jeito, a triste Libitina o seu direito. Essa Libitina é uma das deusas italianas, romanas antigas, que presidia a morte, né? A gente vai ver outras referências a outras divindades da morte pelo lado da Grécia, que ele fala também aqui. Mas ele diz aqui, né, que depois de muitas vitórias, depois de muitos anos, ele já tinha acho, mais de 80 anos, naquela idade, hoje ainda é uma idade considerável, né, 80 anos, imagina naquela época, né, que não se tinha medicina desenvolvida nem nada, né. Então esse cidadão aqui durou muito, teve muitas vitórias, instituiu o Reino de Portugal, que é o Estado europeu mais antigo, né? Foi o primeiro Estado moderno português, europeu que diga. Mas aí, como ele diz aqui, né? Ele foi vencido por aquela que vence tudo, né? Da larga idade foi vencido. A pálida doença, né? Ele dá essa imagem para a gente trazer não é a doença que é pálida, né? É o doente que fica pálido, né? Mas existe essa figura de linguagem que transfere a característica da pessoa para a doença, né? A pálida doença lhe tocava com a fria mão, né? A gente sabe que quem está morrendo vai perdendo a circulação e vai ficando frio, né? Então, a pálida doença lhe tocava com a fria mão, o corpo enfraquecido. E aí ele morre, né? Então, é uma bela maneira de dizer que a pessoa morreu, né? Uma bela maneira de dizer, né? E na 84 ele continua, né? Os altos promontórios o choraram, e dos rios as águas saudosas, os semeados campos alagaram, com lágrimas correndo piedosas. Mas tanto pelo mundo se alargaram, com fama suas obras valerosas, que sempre no seu reino chamarão Afonso, Afonso, os ecos, mas em vão, né? Ele está dizendo aqui que é quase como assim, a natureza toda chorou a morte do grande rei, né? Os altos promontórios, né? Promontórios são aquelas montanhas de pedra, né? Que avançam no mar, que lá em Portugal tem muitos, né? Aqui no nosso litoral não tem tanto, né? Mas lá, aquelas pedregulhos que entram no mar, assim, né? Os rios, as águas saudosas, alagaram os campos com lágrimas, né? Quer dizer, ele diz que eram tantas lágrimas do povo que chorou que formaram esses rios, né? Mas a sua fama se espalhou, né? E todo mundo vai chamar ainda, mas em vão, porque ele não vai mais responder porque morreu, né? E ele continua, a gente passa para 91, né? Que ele vai dizer o segundo rei de Portugal. Morto depois Afonso, lhe sucede Sancho II, manso e descuidado, que tanto em seus descuidos se desmede, que de outrem quem mandava era mandado.
de governar o reino que outro pede, por causa dos privados foi privado, porque, como por ele se regia, em todos os seus vícios consentia. Quer dizer, isso é muito comum de acontecer nas monarquias, né? O primeiro rei de uma dinastia ele é aclamado rei por uma grande obra que ele fez, né? Ou ele salvou aquele povo de uma invasão, ou ele conseguiu retomar um território, como é o caso aqui do Afonso Henriques, né? Só que aí, geralmente, essa família, a nobreza vai se diluindo, né? Por quê? Porque os filhos já nascem com o reino já estabelecido, já com uma certa segurança, paz, né? Os filhos, os netos vão perdendo essas honras, né? E vão usufruindo apenas das benesses do poder, né? Os lucros dos impostos que são cobrados daquela nobreza ali e tudo mais, e do povo, né? Então, normalmente acontece isso. Reis muito bons, daqui a pouco a dinastia vai enfraquecendo e a situação fica tão desmantelada que outra dinastia surge. Por quê? Porque outro rei, outra pessoa, né, de virtude, retoma o poder para tentar novamente levar aquela nação às glórias e às conquistas, né? Que é isso que vai acontecer com Portugal também. A gente vai ver que alguns reis se sucedem, uns bons, outros maus, e a coisa vai caminhando, até que chega o ponto que há um conflito tão grave que tem que mudar a dinastia, que é lá na frente. Então, o segundo rei de Portugal foi Sancho, filho dele, né? Na verdade, foi Sancho I. Aí ficou uma confusão, o irmão com o outro e tudo mais. E aqui ele diz que o Sancho era manso e descuidado, ou seja, era um rei fraco, né? Manso do ponto de vista de fraqueza, né? E descuidado, ou seja, não tinha cuidado com as coisas da administração, né? Ele era tão desmedido nos seus descuidos que ele, que era para mandar, ele era mandado por outros, né? E aí, ó, por causa dos privados, foi privado. O que é que ele está dizendo? Por causa aquelas pessoas que queriam, né, corrupção e os benefícios ali da monarquia, ele foi privado do manto do poder, né? E acabou sendo mandado ali o reino de Portugal para aqueles apaniguados que sempre acontecem, né, nos grandes poderes, né? E como ele era regido por esses homens, em todos os seus vícios consentia, ou seja, ele não tinha mais força para punir, para administrar os desmandos que ocorriam no seu reino, né? Aí deu uma virada. Acontecem outros reis mais fracos, Sancho I, Sancho II, Afonso II, Afonso III, e aí na 96, a gente pula para 96, certo? Eu quis colocar isso aqui porque é um dos grandes reis de Portugal, né? E aí o Camões diz, na 96, eis depois vem Diniz, que bem parece, do bravo Afonso Estirpe nobre Dina, com quem a fama grande se escurece da liberalidade alexandrina. Com este o reino próspero floresce, alcançado já a paz áurea divina, em constituições, leis e costumes, na terra já tranquila, claros lumes. Ou seja, nessa época que veio Dom Diniz, que foi um rei de Portugal, o reino já estava em paz, já tinha se expulsado os muçulmanos, né? Os conflitos com Castela, né, que é a Espanha, já estavam mais ou menos apaziguados também, através daqueles casamentos, né? Um príncipe casava com a princesa de lá e tudo, e a coisa ia se equilibrando. Então, o reino de Portugal estava em paz nesse momento. E deu sorte não, a providência quis que, nesse momento, surgisse um rei bom, que era o Dom Diniz, né? Como é que ele fez isso? Constituições, leis e costumes, né, bons, ele conseguiu instituir. E continua com as obras de Dom Diniz, na 97. Fez primeiro em Coimbra exercitar-se o valeroso ofício de Minerva, e de Helicona as musas fez passar-se a pisar de Mondego a fértil erva. Quando pode de Atenas desejar-se, tudo soberbo Apolo aqui reserva. Aqui as capelas da tecidas de ouro, do bácaro e do sempre verde louro. Então,
Dom Dinis que fundou a Universidade de Coimbra, a primeira universidade da Europa, né? Foi fundada em Lisboa por ele, ali um centro de estudos, né, universais, né, que ele logo transferiu para Coimbra, né, que é uma cidade que fica ao norte de Lisboa. E o que é que se fazia em Coimbra com essa instituição da universidade? Ele fez exercitar-se o valeroso ofício de Minerva. Minerva é o nome da deusa romana que equivale a Atenas, né, da mitologia grega, que era a deusa da guerra e da ciência, né, das artes racionais, né. Então, ele diz aqui que na universidade se estudava, né, os altos estudos, né, das ciências, né, mas também as musas de Heliconas, quer dizer, também se exercitavam as artes poéticas, né, porque as musas são as inspiradoras, né, das artes. E elas pisaram a fértil erva do Mondego, que é o nome do rio que fica lá em Coimbra, né, que a gente vai ver mais na frente também. Então, todas essas cidades eram sediadas ao lado de rios. Por quê? Né? A gente sabe bem, né? Porque a água é a fonte da riqueza, da vida, né? Consegue manter a vida de mais pessoas naquele espaço restrito ali da cidade, né? E aqui ele diz, né? Aqui as capelas dá tecidas de ouro, do bácaro e do sempre verde louro, né? O louro é aquela coroazinha que fazia para os grandes poetas, né? Os grandes vencedores de eventos esportivos e de eventos de raciocínio, de teatro, né? Os grandes homens que ganhavam esses torneios eram laureados, né? Laureado é isso, é colocar uma coroa de louro, né? Então, assim, até hoje esse termo é usado, né? E ele ainda fez mais, né? 98, o Dom Dinis, né? Nobres vilas de novo edificou, fortalezas, castelos muito seguros, e quase o reino todo reformou com edifícios grandes e altos muros. Mas depois que a dura Atropos cortou o fio de seus dias já maduros, ficou-lhe o filho pouco obediente, quarto Afonso, mais forte e excelente. Então, o que é que acontece? Aí ele fala aqui, outra forma de dizer que o homem morreu, né? Dom Dinis morreu também. Como foi que ele morreu? Quando a dura Atropos cortou o fio de seus dias. Na mitologia grega existiam 3 parcas. O nome delas eram parcas. Eram 3 deusas que determinavam a vida de cada pessoa, né? Então tinha uma que fiava, ou seja, confeccionava o fio da vida daquela pessoa no momento que ela nascia, né? Então, a Yasmin nasceu, então a Cloto, o nome dela, começava a afiar a linha da sua vida, certo? Ia afiando aqui no tear, na roca, né? Aquele negócio que ia juntando os fios de lã do carneiro que era tirado ali, ia transformando num fio, né? Pronto. Aí tinha a segunda parca, que era a láquesis, que ela ia enrolando. O que é enrolar, né? O fio da vida. São as nossas memórias, né? O que a gente fez na nossa vida, né? A nossa vida não deixa uma poeira ou algo, né? Nós deixamos o nosso rastro. E esse fio era enrolado por essa segunda parte que se chamava láquesis, que é de onde vem hoje a palavra laqueadura, né? Laqueadura tubária, né? Que é a cirurgia de esterilização feminina. É você amarrar a tuba, né? A tuba uterina daquela mulher. E esse enrolar, esse amarrar vem dessa deusa chamada Láquesis, né? Da Grécia. E a terceira parca era essa aqui, chamava Atropos, que ela, quando ela via que estava bom, ela ia lá e cortava o fio da vida dessa pessoa, entendeu? E aí, ou seja, a pessoa morreu e ficou lá o novelo da vida dela e ali não vai mais para frente, né? Acabou-se. Então aquela vida terminou com aquele novelo de lã, né? Representando o fio da nossa vida. Quer dizer, os gregos tinham essa forma de... Não é que eles acreditavam nisso, né? Porque eles eram muito inteligentes, né? Mas é uma forma poética de dizer que a nossa vida é assim. Alguém começa a afiar a nossa vida, essa nossa vida vai virando um bolo de memórias mais ou menos organizado, mais ou menos bem feito,
mais ou menos extenso, né, de acordo com o tamanho da nossa vida, e em um belo momento algum mistério corta o nosso fio da vida, porque a morte nunca vai deixar de ser um mistério para nós, né? Então, o Dom Diniz morreu e deixou o seu filho pouco obediente, que era o Afonso IV. Pouco obediente por quê? Porque teve um momento lá que o Dom Diniz andou pensando em não colocar o Afonso IV como seu sucessor, que era o sucessor legítimo. E ele tinha um outro filho lá de sua preferência, e a turma começou a achar que ele ia botar aquele outro lá, ia fazer uma jogada legal ali, né? Rasgar ali um ou dois artigos ali da Constituição e ia colocar aquele outro filho para ser rei. Aí o Afonso, que era o príncipe legítimo, né? Moveu guerra contra o próprio pai, né? E juntou o seu exército, os seus defensores ali, e ocorreu uma pequena revolta ali interna, até que o rei não. Quem vai ser o rei é o Afonso mesmo, legítimo. Então, ele pouco obediente, porque moveu guerra contra o pai, mas forte e excelente. Quer dizer, ele também teve grandes ações como rei, né? E aí a gente pula um pouquinho, porque o Afonso IV, ele é muito descrito aqui nos Lusíadas, né? Porque ele fez muitas conquistas, né? Conquistou muita coisa e tem vários episódios dele narrados aqui, mas eu vou pular lá para o 110, certo? Vocês observarem, tem reis que em uma estrofe ele conta 2 reis, e tem outros, como esse Afonso aqui, que são várias estrofes. Por quê? Porque tiveram grande importância, né? E aí na 110, eu mostrei peguei só essa parte que é uma batalha, chamou a Batalha de Tarifa, que foi uma batalha dos portugueses, né, contra uns muçulmanos lá, nesse lugar chamado Tarifa. E aí ele diz assim, na 110, estão de Agar os netos quase rindo do poder dos cristãos, fraco e pequeno. As terras como suas repartindo antemão entre o exército agareno, que com título falso possuindo está o famoso nome sarraceno. Assim também com falsa continua, a nobre terra alheia chamam sua. Quer dizer, eram muitos mais os árabes, muçulmanos, contra uma pequena força portuguesa. Então eles estão rindo, os portugueses, e já estão dividindo as terras. Quando a gente ganhar aqui, esse território vai ser seu, esse outro vai ser seu. É dividir a herança antes do vai morrer, né? Tem muito isso também, né? Então, isso aqui pode ser usado, com certeza é usado na educação das crianças, né, em Portugal, como essas figuras. Você não pode botar o carro na frente dos bois, você não pode, é imoral você, por exemplo, dividir a herança antes dos pais morrerem, né, como é muito comum a gente ver. E ele vai mostrar que essa divisão aqui foi frustrada, né, porque os portugueses venceram, né. E é interessante isso aqui que ele diz aqui, os netos de Agar, né, por quê? Porque os muçulmanos se atribui a sua origem a Ismael, né, que era o filho de Abraão com Agar, sua escrava, né? E ele diz aqui na frente, que ele tem o título falso porque eles se chamam também de sarracenos. Só que sarracenos são os descendentes de Sara, né, que era a esposa legítima de Abraão. Mas eles não eram legítimos descendentes de Sara, né? Eles eram descendentes da sua escrava. Legalmente eram legítimos filhos de Abraão, porque os filhos dos escravos eram posse da sua senhora, né, de Sara, mas biologicamente e espiritualmente aqui, que é o que Camões está querendo dar ênfase, né, como cristão, eles usavam um título falso de sarraceno, né? Que aí ele diz aqui, que a nobre terra alheia chamam sua, ou seja, já estão dividindo aquelas terras, né? E aí ele passa para outro episódio bíblico para ilustrar essa batalha, né, na 111, quando ele diz assim, qual o membrudo e bárbaro gigante do rei Saul com causa tão temível, vendo o pastor inerme estar diante, só de pedras e esforço apercebido. Com palavras soberbas, o arrogante despreza o fraco moço mal vestido, que rodeando afunda ou desengana, quanto mais pode a fé que a força humana, né? Que aqui é o episódio de Davi e Golias, né? O membrudo e bárbaro gigante, Golias, né? Membrudo é de membros grandes, né? E bárbaro, né?
sem não seguir a lei, né? A lei dos judeus, né? Temido pelo rei Saul, né? Temido com razão, né? Porque ele é gigante, o exército filisteu estava ganhando tudo ali. E quando o gigante vê o pastor inerme, inerme quer dizer sem armas. Sem, né? Se eu digo aqui uma coisa que foi inconclusiva, foi sem conclusão, né? E inerme é inarmes do latim, né? Sem armas, né? Porque ele vestiu, né, a armadura do rei Saul, mas ficou grande e ele ficou pesado, e ele preferiu retirar e lutar contra o Golias só com a sua funda, né, que ele tinha o costume de utilizar. E aí ele diz aqui, né, que o gigante, né, com palavras soberbas, despreza o fraco moço mal vestido porque não tinha armadura, né? E o gigante despreza, né, que ele diz assim, né, tem um episódio lá que ele diz até que parece um cachorro, né, que fica latindo, né, o Golias fala essas palavras aí, mas o pequeno, né, rodeando a funda, o desengana, ou seja, o mata, né? Quanto mais pode a fé que a força humana, né? Ou seja, quem venceu aí, Davi mesmo atribui a força de Deus que o fez vencer contra o gigante, né? E daqui da mesma forma, o exército pequeno dos portugueses venceu a grande força dos mauritanos, né? Dos muçulmanos, somente com a força da fé, né? E na 113 ele diz um pouco da batalha, como é que foi, né? E ele diz assim: eis as lanças e espadas retiniam, por cima dos arneses bravo estrago, chamam, segundo as leis do que ali seguiam, uns Mafamed e outros Santiago, os feridos com grita o céu feriam, fazendo de seu sangue bruto lago, onde outros meios mortos se afogavam, quando do ferro as vidas escapavam, né? Narrando aqui a batalha como era violenta, né? Então, espadas e lanças retiniam nos arneses. Arneses é o elmo, né? Aquele capacete dos guerreiros, né? E ele diz: uns chamam Mafamed e outros Santiago. Por quê? Porque os guerreiros muçulmanos, seu grito de guerra é Maomé, né? Mafamed, Mohamed, né? Que é o profeta islâmico, né? E os outros Santiago. Por quê? Santiago de Compostela, né? Que era o padroeiro da Península Ibérica como um todo, né? E ali ainda era muito confusa. A Espanha e Portugal ainda não era essa separação que é hoje, né? Então a cultura era uma só. Então Santiago era o grito de guerra dos cristãos contra os mouros na Europa, né? E um dos títulos que se tem é Santiago mata mouros, né? Que é justamente por isso, porque segundo o grito de Santiago, eles conseguiam vencer os exércitos muçulmanos, né? Então, muito interessante essa observação aqui, né? E ele diz aqui, né, que os feridos com grita o céu feriam, né? Quer dizer, os feridos gritavam tão alto que feriam os céus, né? Com seus gritos. E faziam de seu sangue um bruto lago, ou seja, um lago grotesco de sangue, né? Onde outros meio mortos se afogavam, ou seja, já, né, quase mortos ali, nadando naquele sangue, quando do ferro as suas vidas lhe escapavam, né? Ou seja, pelo ferro, né? Pela lança, pela espada, pelas flechas e tudo que acontecia nessas batalhas, né? Então Camões vai da história, né? Da fé, das referências bíblicas, a mais bruta narrativa de violência e aos episódios mais líricos que a gente vai ver também, como a gente vai ver aqui em sequência, que é o de Inês de Castro, né, para a gente concluir. Que é o que acontece? O rei Afonso IV consegue tudo isso, né? Consegue manter a segurança de Portugal, consegue conquistar outros territórios, consegue expulsar os últimos muçulmanos, consegue ajudar os espanhóis a expulsar os muçulmanos do seu território também, porque a sua filha era casada com o rei de Espanha, né? E ela vem pedir socorro, né, meu pai? Tem até isso narrado numa das estrofes que eu não falei aqui, né? Ela diz lá: meu pai, vamos nos ajudar porque o nosso reino vai perecer contra os muçulmanos, né? Então vem ajudar. E os portugueses foram ajudar os espanhóis, né? E conseguiram estabilizar a região. Aí vai passar o episódio de Inês de Castro, né? Que é esse episódio tão conhecido, né? E a gente chega na instância 118, certo? Aí a gente vê como é que ele faz essa transição da guerra para um episódio lírico, né? E ele diz assim:
Passada esta tão próspera vitória, tornado Afonso a lusitana terra, a se lograr da paz com tanta glória, quanta soube ganhar na dura guerra, o caso triste e digno de memória, que do sepulcro os homens desenterra, aconteceu da mísera e mesquinha, que depois de ser morta foi rainha. Então ele faz essa transição, né? Como é que pode um rei desse tão forte, tão poderoso, tão valoroso na guerra, ser, como é que eu posso dizer, ser o algoz, né? O feito faltou, né? Quer dizer, quem fez esse episódio tão triste, né? Que aconteceu da mísera e mesquinha, que depois de morta ser rainha. Ou seja, ele matou uma mulher e essa mulher, depois de morta, foi feita rainha. Aí gera esse suspense, né? Gera, o que será que aconteceu, né? Como é que um homem tão grande consegue descer tão baixo, né? Também isso aí é da natureza humana. Isso aqui pode ser explorado grandemente do ponto de vista moral, né? Davi, né? Davi também, das altas conquistas, né? Preservou o rei Saul, podia tê-lo matado quando era perseguido, não matou. Foi um grande rei de Portugal, mas por uma paixão baixa, né? Mandou o seu principal general, Urias, para ser morto na batalha, para ficar com a sua mulher, né? Quer dizer, das alturas divinas, o cara consegue descer ao inferno, né? Então, e compõe um dos, que para mim é um dos salmos mais bonitos, que é o Salmo 50, né? Pedindo perdão a Deus por conta dessa baixeza que ele cometeu, né? Então, é mais ou menos o paralelo que ele faz aqui do rei Dom Afonso IV, né? E aí ele faz essa transição e ele faz uma introdução para saber o que teria motivado esse crime tão bárbaro, né? E ele começa dizendo assim, na 119: Tu, puro amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa à molesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem, fero amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Bom, veja só, é porque aí eu não sei como é que está no texto de vocês, mas na primeira linha, que ele diz, tu, puro amor, essa palavra amor é para estar em letra minúscula, certo? Não sei, tá aí, né? Pronto, é porque no meu aqui tá maiúsculo, tá errado aqui. Porque ele, na quinta ele faz, ó, se dizem fero amor, na quinta, aí letra maiúscula. Por quê? Porque ele começa falando do sentimento, amor, com letra minúscula, com o sentimento, a paixão que todos nós temos, né? E na quinta linha, no quinto verso, ele fala do amor como uma divindade que existia, né, na Grécia com o nome de Eros e em latim com o nome de Amor, né? Que é de onde vem essa nossa palavra amor, que é aquele Deus que é retratado como uns anjinhos que vai com o cupido, né, que vai atirando as flechas e apaixonando as pessoas umas pelas outras, né? Mas isso é uma elaboração simplória que foi feita depois, né? Mas esse Deus, esse Eros, né, é esse amor de concupiscência, ou seja, um amor de mais baixo mesmo, só das paixões humanas, né? E que existem os outros amores mais superiores, né? Pronto, é isso que a nossa língua não tem essa capacidade expressiva, né? O português. A língua grega e a língua latina tem, né? No grego existem vários nomes para a palavra, para essa, como é que eu posso dizer? Essa entidade, vamos dizer assim, né? Existe Eros, que é o amor sensual, vamos dizer assim, né? De concupiscência, de amor, de atração masculino e feminino, né? Existe o amor philos, né? Que é o amor de amizade, né? Que já é uma coisa né? Que você tem que decidir por ter aquele amor, né? Em latim chama dilectio, né? Dilectio, que é o amor de dileção. Por isso que existe a palavra predileto em português. Predileto é aquele que é dileto, ou seja, amado, primeiro, né? Então o filho predileto é o que é o mais amado, né? É daí também que vem a palavra eleição, a nossa palavra eleição, né? Que é você, racionalmente, você escolher o que é melhor. Então, o amor de dilectio, ou de filia, né? Em grego, é quando você conscientemente você decide, eu quero ser amigo do Elione porque eu sei que ele tem coisas a me agregar e a gente vai vamos construir algo bom nisso, e eu não quero ser amigo do fulano de tal
porque ele vai me desagregar, me destruir, me prejudicar. Então isso é um nível de amor superior, que a gente já, né, decide, né, com a inteligência e com a vontade. E existe o mais superior ainda, que em grego é o ágape, né, ágape, e o caritas em latim, né, que é o amor divino, né, que é o amor de sacrifício mesmo, quando você decide também até mesmo se prejudicar para salvar alguém ou para amar alguém, né, que a gente faz com nossos filhos, nossos companheiros, nossa esposa, né, e pela nação, né, em guerras, e por Deus, em grau máximo, né? Quando você decide dar a sua vida para não renegar a sua fé, por exemplo, ou para não cometer um pecado grave e assim sucessivamente. Então, aqui o Camões está mostrando que a paixão, o amor, esse sentimento que a gente não decide por ele, a gente é arrebatado por ele. Você se apaixona por alguma coisa, ou por uma ideologia política, ou por uma mulher, ou um homem, né? Ou por algo desordenado, né? Primeiro você é atraído por aquilo. E no segundo momento você decide se você vai ceder ou não aquilo ali, né? E aí ele diz, né, que esse amor mais baixo, né, nem com lágrimas tristes, ele é aplacado, né? Ou seja, quando você é dominado por esse amor mais baixo, né, quanto sofrimento a gente não causa nos outros, né? Por exemplo, a gente pode pensar no adultério, né? Você destrói uma família por um sentimento baixo, né, que você não consegue controlar, e você destrói uma família, você prejudica seus filhos, sua esposa, e acabam os bens materiais que foram construídos, e todo o inferno que advém de uma situação dessa, né. Então ele diz aqui, né, nem com lágrimas tristes esse amor se contenta, né, mas ele diz aqui que nas tuas aras quer banhar em sangue humano, ou seja, ele só se satisfaz quando o sangue humano é derramado nas suas aras, né? Aras são os altares antigos, aquelas pedras em que eram feitos os sacrifícios, né? Então ele diz aqui que o amor vai ao extremo, né? Ao extremo. Como a gente vê, civilizações bárbaras como os astecas, que sacrificavam seres humanos, né? Os gregos, muito menos, mas tem alguns episódios de sacrifícios humanos narrados, por exemplo, na Ilíada, né? Alguns nas tragédias gregas. Mas a gente vê que as nações mais evoluídas já não têm sacrifícios humanos, né? E no cristianismo, indiscutivelmente, é superior a essas religiões que têm sacrifícios humanos, né? Cristo veio para acabar com aqueles sacrifícios humanos e o último sacrifício foi o dele. Dali em diante não se precisava mais matar nenhum animal, nem um ser humano, principalmente, né? Então, ele está tratando aqui desses amores mais baixos, né? E aí ele faz toda essa introdução profundíssima, né, que dá para você, né, refletir sobre uma vida, né? No caso, nesse 119, eu estava fazendo a definição desses amores. Não. Eu expliquei só para enriquecer, né? Ele fala em letra minúscula primeiro do sentimento e no português, aqui da tradução da versão de Almeida, a variação falando, a palavra na primeira estrofe está com A maiúsculo. Maiúsculo também, pois é. E a da quinta estrofe também maiúsculo. Pois é igual a minha aqui. Mas num dos comentários que eu vi, ele diz lá que na edição Príncipes, que é a edição original, que ainda existe, que Dom Pedro II tinha uma. Foi a única coisa que ele pediu para levar quando foi exilado para Portugal. Mande buscar meu livro, estava lá em Petrópolis, o livro. Que ia pegando fogo naquele incêndio lá do Museu Nacional, mas não pegou fogo. Tá lá, ainda preservado. Em 1572, que tem uma assinatura lá, umas coisas rabiscadas, que a turma diz que foi o próprio também, Camões. 1572, a edição, pois é. Aí, ele fala lá que a edição original, que tem uma controvérsia também, que tem a edição A e a B, porque tem um pelicano voltado para um lado e outro pelicano voltado para o outro, é uma novela, né? Essa história de um é minúsculo e outro é maiúsculo. Porque justamente isso, ele fala da paixão, que é presidida por esse outro ser superior, mas que os dois tratam do mesmo sentimento inferior, né? E agora ele passa a falar diretamente com a Inês de Castro, né? Ele fala da situação, ele fala do que moveu a situação, e ele se dirige como se estivesse falando com a própria Inês de Castro, né? E ele fala, né? Bom, é importante isso aqui, porque assim, se a gente não atentar aos detalhes, né? Que a gente hoje em dia, a gente tem uma dificuldade de leitura, a gente quer ler muito rápido e tudo mais. Então a gente pode dizer que estava linda Inês posta em sossego, na 120, né? Como se ele estivesse dizendo alguma coisa. Mas não, ele fala que estavas, né? Estavas, vírgula, linda Inês. Então, isso quer dizer que ele está falando em segunda pessoa, né? Estavas, tu,
vírgula, linda Inês, que é um vocativo, né? Então ele está dizendo com quem ele está falando. Então ele começa a falar com a própria Inês. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Nos saudosos campos do Mondego, teus fermosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Então aqui ele nomeia quem é a senhora, né, que foi morta, que é a Inês de Castro, que ela estava sossegada, colhendo doce fruto dos seus anos jovem, né, ela é jovem ali, mas que a fortuna não deixa durar muito, ou seja, o destino, a sorte, para todos nós, vai levar a nossa juventude, né? Nos campos de Mondego, que é o rio de Coimbra, ou seja, ela morava em Coimbra, seus olhos formosos nunca estavam enxutos, né? O rio não estava enxuto dos seus olhos, ou seja, ela vivia chorando, por quê? De saudades do nome que tinha escrito no peito, que era seu apaixonado, né? Que era o Pedro, filho do rei, Afonso IV, que é o que vai desencadear a história, né? A gente passa para o 121. Do teu príncipe, ó, mais uma vez, do teu príncipe, ela está falando com a Inês ainda, né? Do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam quando os dos teus formosos se apartavam. De noite, em doces sonhos que mentiam, de dia, em pensamentos que voavam, e quanto enfim cuidava e quanto via, eram tudo memórias de alegria, né? Quer dizer, o amor dela era tão grande, né? Que ela ficava sempre pensando no amado dela. Por quê? Porque era um amor proibido. Ele era casado com Dona Constança, que era uma princesa de Castela, né? E a Inês era uma serviçal da Dona Constança. Quer dizer, só que assim, era nobre também, mas era aquelas aias que chamavam, né? Era aquela comitiva, um cortejo que acompanhava a rainha, né? A princesa, ia com aquelas moças que eram suas amigas, iriam servir e fazer companhia para ela, né? E ajudar a criar seus filhos, etc. Né? Não eram empregadas nem escravas, né? Eram pessoas de alta nobreza, mas que iam servir aquela princesa, né? Então Inês de Castro era uma aia de Dona Constança, que era casada com um príncipe de Portugal, Dom Pedro I de Portugal, filho do rei, Dom Afonso IV. Então essa é a cena, né? O filho do rei era casado, mas era apaixonado pela serviçal, pela sua ama, pela sua aia, né? Que era a Dona Inês. E tinha uma relação extraconjugal com ela e teve vários filhos com ela, né? E a Inês era apaixonada por ele e tá aqui, né? Muito bonito essa maneira que ele fala, né? Quando dos teus formosos olhos se apartavam os olhos do príncipe Dom Pedro, né? Ela ficava só se lembrando dele, né? De noite, em doces sonhos que mentiam, que os sonhos são fugazes, né? São, né, fantasias, né? De dia, em pensamentos que voavam, ou seja, tanto ela dormindo como ela acordava, só pensava nele, né? E tudo, enfim, que ela via, eram tudo memórias de alegria, porque ela estava numa fase boa, né? Estava de bem com a vida e com o seu amor da sua vida, né? E aí, continua na 122. De outras belas senhoras e princesas, os desejados tálamos enjeita, que tudo enfim tu por amor desprezas, quando um gesto suave te sujeita. Vendo estas namoradas estranhezas, o velho pai sisudo que respeita, o murmurado povo e a fantasia, do filho que casasse não queria, tirar Inês ao mundo determina, por lhe tirar o filho que tem preso, crendo que com sangue só da morte indina, matar do firme amor o fogo aceso. Que furor consentiu que a espada fina, que pôde sustentar o grande peso, do furor mauro fosse alevantada contra tão fraca dama deleitada. É uma frase só isso aqui, né? São 12 estrofes que é uma frase só, então a gente tem que encher o peito para poder conseguir falar ela toda, né? Então o que é que acontece? Dona Constança morreu. A mulher do príncipe morreu antes dele assumir, né, como rei de Portugal. Então Dom Pedro I, príncipe de Portugal, ficou viúvo. Então ele podia e devia casar-se novamente. Por quê? Porque ele ia ser rei e tinha que ter uma rainha, né? E aí ele diz aqui, ó, de outras princesas, os desejados tálamos em jeito, ou seja, são apresentadas várias
pretendentes para ele. A rainha não sei de onde, a princesa da Espanha, a princesa não sei de onde. E ele não queria nenhuma. Por quê? Porque ele já era apaixonado por Dona Inês de Castro, né? E aí ele diz que o velho pai sisudo, né, o pai percebendo, né, que o filho não estava querendo casar com ninguém, ia pôr em risco a dinastia, né, da sua família, ele escuta o murmurar do povo, né, que começa a falar, olha, seu filho não quer casar com a rainha, ele está querendo se juntar com aquela moça que não tem como ser princesa, né, e aí o povo buzina no ouvido do rei para poder matar a Dona Inês, né, que só assim o Pedro iria se esquecer dela, né? Porque já sabia que a paixão era grande demais e não teria outra forma de separar os dois, né? Pelo bem da monarquia portuguesa, né? Não é assim que acontecem as coisas, né? E aí ele faz essa reflexão no final, as últimas 4 estrofes, as últimas 4 versos da 123, ó. Que furor consentiu que a espada fina, que pôde sustentar o grande peso do furor mauro, fosse levantada contra tão fraca dama delicada, né? Quer dizer, que loucura, né? Que furor, que fúria tão louca foi essa que permitiu que a espada que defendeu Portugal agora pudesse ser usada contra uma fraca mulher sem defesa, né? E aí ele continua, né? Já narrando como é que aconteceu, né? Na 124. Traziam-na, ou seja, traziam a espada, né? Que é de que ele está falando. Traziam-na os horríficos algozes ante o rei, já movido a... Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, ele está trazendo a Inês já. Ele diz que traziam, não. Traziam Inês, né? Traziam-nos horríficos algozes ante o rei, já movido à piedade. Mas o povo, com falsas e ferozes razões, a morte crua o persuade. Ela, com tristes e piedosas vozes, saídas só da mágoa e da saudade, do seu príncipe e filhos que deixava, que mais que a própria morte a magoava, continua, né? Pero o céu cristalino levantando com lágrimas os olhos piedosos, os olhos, porque as mãos lhe estava atando um dos duros ministros rigorosos. E depois nos meninos atentando, que tão queridos tinha e tão mimosos, cuja orfandade como mãe temia, para o avô cruel assim dizia. Então a cena é essa, né? Os horríficos algozes, né? Os caras que prenderam a Inês de Castro, levaram-na à presença do rei, que já estava movido pela piedade, já estava inclinado a perdoá-la e a não cometer esse crime, né? Mas o povo, com falsas e ferozes razões, o persuade. Ou seja, ele tenta, né, como Pôncio Pilatos, né? Tentou 3 vezes ali se livrar de Jesus e tudo mais, mas o povo o persuade, né? O que não tira a sua culpa, né? Porque ele tinha o poder de perdoar Jesus. Assim como o rei tinha o poder de perdoar a Inês, né? Mas mesmo assim ele cede ao clamor do povo que o convence, né, a matá-la, né? E ela diz aqui também, né, ele diz que ela com os olhos olham para o céu, né, com as lágrimas, porque não pôde levantar as mãos para pedir a Deus, né, nem pedir ao rei, porque as mãos estavam amarradas por um dos ministros rigorosos, né? E ela olha para os meninos, né? Imagina, isso foi na frente dos filhos dela, né? Conta a tradição, né? Na frente dos filhos, que ela sabia que iam virar órfãos, né? Que é o que mais entristece uma mãe, né? A gente vê aí alguns casos antinaturais, né? Que a mãe morre antes do filho, né? Se a mãe está com uma doença grave, a maior preocupação da mãe ali não é com a sua vida que vai acabar, é o que vai ser feito dessas crianças indefesas, né? Então ele está mostrando essa dimensão grandiosa de Inês de Castro, né? E aí ele diz que ela olha para os meninos, olha para o rei e fala para o rei, né, que é o avô daqueles meninos, né? Porque eram filhos bastardos do príncipe Dom Pedro, né? Então o ideal é que a gente imagine essa cena, né? Quão dramático. Veja só, a gente não tem um filme de vergonha sobre esses episódios narrados nos Lusíadas, né? A gente vê tantos filmes aí que são bons por coisas tão menores que isso aqui, né? Pega aí um episódio da vida de um cidadão aí e transforma num filme que é sucesso, né? Imagina um negócio desse aqui feito por uma, né? Pra botar na Netflix da vida, no cinema, né? Com uma grande produção. Isso aqui tem material para muitos e muitos filmes, né? A gente vai ver lá na frente, quando ele vai descrever, por exemplo, os palácios de Netuno lá embaixo dos mares, a coisa mais linda do mundo. Se você pegar um cara desse aí
de efeitos especiais e criar um negócio desse, ficava um filme, né? E a gente não tem, quer dizer, falha, né? A nossa cultura tem essa falha. Por quê? Porque nós temos essa obra que é a mãe da nossa língua, né? A nossa cultura brasileira e do mundo lusófono, né? De uma forma geral, deve essencialmente a Portugal, né? Porque nós devemos a nossa cultura essencialmente a Portugal. E acidentalmente, né? Aos árabes, aos japoneses, aos negros africanos, aos índios, aos italianos, aos imigrantes de uma forma geral, né? Por quê? Porque a base da nossa cultura é Portugal. É a nossa religião cristã, a nossa língua. Quer dizer, quais traços mais importantes do que esse numa cultura, né? A nossa forma de organização social, totalmente diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Portugal chegou e fez uma forma de civilização X, né? Colocando primeiro o Estado para depois civilizar aquele lugar. Os Estados Unidos foi de outra forma. O povo chegava fugindo das perseguições religiosas e iam tomando os territórios e dali que surgia a sociedade. É melhor ou é pior? Não sei. A nossa é essa. A nossa é a portuguesa, né? Ah, se fosse de outro jeito era melhor. Não sei, porque tem a Guiana inglesa, que é mais pobre do que nós. Foi colonizada pelos ingleses, né? Tem a Guiana francesa, também, da mesma forma. Tem o Suriname, se a gente fosse colonizado pelos portugueses era muito melhor. Bom, o Suriname foi colonizado pelos holandeses, né? Não é isso que determina se é melhor ou se é pior. É um conjunto quase inabarcável de situações que determina isso, né? Então a Inês de Castro fala para o rei, né? Já é ela falando, né? Pedindo piedade a ele, né? E ela diz assim, né? De 126. Se já nas brutas feras, cuja mente natura fez cruel de nascimento, e nas aves agrestes, que somente nas rapinas aéreas tem intento, com pequenas crianças viu a gente terem tão piedoso sentimento, como com a mãe de Nino já mostraram, e com os irmãos que Roma edificaram. O que é que ela está querendo dizer com isso? Ela está dizendo que até os animais irracionais já se moveram pela piedade por seres humanos, né? Então, esse Nino aqui é uma tradição que eu não sei exatamente como é, que seria um menino que foi salvo por uma ave de rapina, uma águia, alguma coisa assim. Mas aqui tem os irmãos que Roma edificaram, né? Que é Rômulo e Remo, né? Que foram, teoricamente, pela tradição, alimentados por uma loba, né? Que se fala que isso é uma interpretação errônea, né? Que era uma mulher que se chamava, acho que Lucrécia, né? Que ela tinha um apelido de loba porque loba é um adjetivo para mulheres que têm procedimentos irregulares do ponto de vista social, vamos dizer assim, né? E ela tinha esse apelido e teria criado esses meninos e tinha ficado essa tradição que seria uma loba animal, né? Mas teria sido uma mulher que tinha por apelido loba, né? Mas o fato é que ela usa essa figura, né? Que animais salvaram pessoas já na tradição histórica e mitológica, né? Então, assim, se até as feras, né, tiveram piedade de seres humanos, o senhor, que é um ser humano, pai, avô dessas crianças, não vai ter pena, né? Ela vai nesse sentido aí, de apelação, né? E ela continua na 127. Ó tu, né, rei, né, que tens de humano o gesto e o peito, se de humano é matar uma donzela fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la, a estas criancinhas tem respeito, pois o não tens a morte escura dela. Mova-te a piedade sua e minha, pois te não move a culpa que não tinha. Quer dizer, ela diz, bom, eu não tenho culpa, mas só isso não está sendo suficiente para o senhor ter piedade de mim. Pois então mova pelo menos respeito a essas crianças que vão ficar órfãs de uma grande injustiça, né? Que desde a Grécia Antiga já se sabe que é pior, é melhor você sofrer uma injustiça do que cometê-la, né? Sócrates disse isso 2.500 anos aqui atrás, né? Ela está exortando o rei a isso. Não faça isso, pelo menos por essas crianças, né? Que vão ter vergonha do avô que tem, apesar de ter sido muito grande, mas que foi capaz de tamanha injustiça, né? E ela continua ainda, né? Qual contra a linda moça Policena, consolação extrema da mãe velha, porque a sombra de Aquiles a condena com ferro duro o pirro se aparelha. Mas ela, os olhos com que o serena, bem como paciente e mansa ovelha,
na mísera mãe postos, que endoidece, ao duro sacrifício se oferece. Ele está mostrando como é que Dona Inês se ofereceu em sacrifício com dignidade. Aí ele usa esse exemplo da Policena, ou Polixena, que era uma das filhas do rei Príamo, que era o rei de Troia, que foi vencido e morto, né, pelos gregos, né, pelo cavalo de Troia, incendiaram a cidade, e os gregos foram lá, mataram o velho rei Príamo, né, e escravizaram sua mulher e suas filhas, né, e uma das suas filhas era Policena, que era a mais bonita delas. E o Aquiles, que já tinha morrido antes do final da guerra, o seu espectro, né, o seu fantasma teria aparecido, e ele era apaixonado por essa Policena, e ele dizia, eu quero a Policena, o meu espólio de guerra é essa moça. Já que eu morri, para eu me unir a ela, ela tem que morrer. E como é que ela vai morrer? Vocês vão ter que sacrificá-la para que a alma dela venha se unir a mim nos Campos Elíseos, lá no Tártaro, né, que era o inferno dos gregos. E aí o duro Pirro era o filho de Aquiles, que era o Neoptólemo, é o outro nome dele, né? Ele que matou o rei Príamo na frente da mulher, né? E ele sacrifica essa moça, a filha do rei Príamo, a Policena, em respeito ao seu pai Aquiles, né? E a mãe, ou seja, a rainha Écuba, né, que era a mãe dela, viu essa história, né, viu a sua filha ser sacrificada e enlouqueceu. Depois de ver todos os filhos morrerem na guerra de Troia, depois de ver seu marido ser assassinado na sua frente, depois de ver suas filhas escravizadas, a Cassandra, que a gente tem aqui, olhos de Cassandra, né, a Cassandra tinha o dom da profecia, era a filha foi escravizada pelo rei Agamemnon, que foi o chefe dos gregos. Enfim, tudo isso ela viu a sua filha ser sacrificada e em seguida recebeu o corpo do seu neto, que foi jogado dos muros de Troia, que era o Astianax, que era o filho do Heitor, que era o último descendente da dinastia do Príamo, que foi morto. Era uma criança de 2 ou 3 anos, foi jogado para as muralhas para morrer, para não vingar a guerra de Troia no futuro, e deram o corpo dessa criança para sua avó, né? Aí ela enlouqueceu. Com tudo isso, ela não teve, né, força mental de resistir e enlouqueceu. Por isso que ele diz aqui, ó, na mísera mãe postos que endoidece, ou seja, a mãe enlouqueceu depois de tanta desgraça, né? Ao duro sacrifício se oferece, ou seja, Inês está conformada, né? E aí chega finalmente a morte de Inês, né? Na 132. Quase acabando. Tais contra Inês os brutos matadores, no colo de alabastro que sustinha, as obras com que amor matou de amores, aquele que depois a fez rainha. As espadas banhando e as brancas flores, que ela dos olhos seus regadas tinha, se encarniçavam férvidos irosos, no futuro castigo não cuidosos. Quer dizer, Dona Inês, pelo poema dá a entender que ela foi ferida com a espada, né? No peito ou algum no pescoço, mas ela foi degolada, né? Historicamente ela foi degolada. E aí ele diz aqui, né? No colo de alabastro, ou seja, o pescoço de alabastro. Alabastro tem até na Bíblia também, né? O vaso de alabastro que a Madalena quebra lá, né? Para perfumar Jesus. É uma espécie de mármore branco e precioso, né? Então ele diz aqui, o pescoço de Inês era tão bonito quanto um vaso de alabastro, né? Será que leva daí, né? Agora mesmo, né? Essa frase parece que é em outro, porque aí depois surgiram várias outras peças de teatro, tem uma peça chamada Castro, eu acho que essa frase está lá, mas não tenho certeza. Você sabe? Acho que sim. O nome da peça é Castro. Não estou lembrando o nome do autor. Que ele fez uma peça de teatro sobre toda essa cena aqui, né? E aí, ó, as espadas banhando e as brancas flores. As flores ilustradas nessa região aqui, as maçãs do rosto, né? Ou as flores, que é essa parte, as bochechas, que geralmente, numa pessoa saudável, tem a cor vermelha, né? E essa região banhada pelas lágrimas, né? Ou seja, ela estava com as flores do rosto banhadas pelas lágrimas e agora banhada pelo sangue derramado do seu sacrifício, né? Tony Ferreira, né? E aí ele diz aqui na última linha, ó, no último verso, no futuro castigo não cuidosos. Por quê? Porque depois de Dom Pedro, quando virou rei,
só sossegou quando prendeu esses caras que mataram a sua amada, né? E os castigou severamente. Eram três matadores, ele conseguiu pegar 2 que estavam exilados na Espanha, né? Ele fez um tratado lá com o rei da Espanha, trocou prisioneiros, né? Mandou buscar esses 2, que o outro conseguiu fugir. Esse aí ninguém sabe onde é que foi terminar a vida, não. E aí ele continua aqui na 133. Bem puderas, ó sol, da vista destes, teus raios apartar aquele dia, como da serva mesa de Tiestes, quando os filhos por a mãe de Atreu comia. Vós, ó côncavos vales, que pudestes, a voz extrema ouvir da boca fria, o nome do seu Pedro que lhe ouvistes, por muito grande espaço repetistes. Esse é outro episódio terrível que tem na história grega, né, que é Tiestes e Atreu eram dois irmãos. Atreu era o rei legítimo, né? E Tiestes teria cometido adultério com a rainha, né? Contra o seu próprio irmão. E teria tido filhos com a cunhada, né? E aqui o Atreu, para vingar-se, né? Ele mata os filhos do seu irmão, né? Quer dizer, seus sobrinhos ou seus filhos, já não sabia mais, né? Mata essas crianças e os prepara em alimento, um grande banquete, e convida o seu irmão, e durante o banquete lá, o irmão comendo a carne dos seus filhos, sem saber, né? E no meio da história lá, o Atreu diz, revela, ó, você está comendo aí? São seus filhos, que eu matei, esquartejei, tá aí, você está comendo. Aí isso aí foi tão brutal, né, que o Sol, que era o deus Hélios, né, achou tão assim, terrível isso aí, né, tão horrendo, que ele se escondeu, para que o resto do mundo não tivesse mais luz naquele momento e ninguém mais visse aquela cena, né? E isso gerou uma maldição contra Atreu e seus descendentes, né? E que se perpetrou no Agamemnon, que é o seu filho, que foi o rei de Micenas, que foi o rei que venceu Troia, né? Que foi morto pelo amante da sua esposa também, que era filho desse Tiestes. Quer dizer, uma confusão mais nada do mundo, né? Quer dizer, isso aqui ilustra a confusão que esse pecado do adultério gera, né? Então, assim, a gente às vezes não é capaz de imaginar, né? A consequência. É correr umas histórias e umas eras. Exato. Desde a Bíblia, né? Exato. Isso deve nos fazer meditar sobre isso, né? E o Atrida, né? Que é o Agamemnon, foi morto pelo seu traidor, né? E depois o seu filho Orestes voltou para vingar a morte do seu pai e matou o pai, matou quem matou seu pai e a sua própria mãe, porque o casal que decidiu matar o Agamemnon, né? Quer dizer, é uma confusão, né? Então, assim, desse drama que aí, ó, aqui na 132 ele faz de novo, ó, o jogo de palavras, né? Do amor, né? Com a letra maiúscula, o amor matou de amores, né? A Inês de Castro matou o Dom Pedro, entre aspas, né, de amores, pelo seu colo de alabastro, pelo seu rosto tão bonito, né? Ele vai dizendo isso, que ela conquistou o Pedro com esses atributos aqui, né? E a gente caminha para a conclusão aqui, né? Tá terminando. 134. Assim como a bonina que cortada antes do tempo foi cândida e bela, sendo das mãos lascivas maltratada da menina que a trouxe na capela, o cheiro traz perdido e a cor murchada, ao estar morta a pálida donzela, secas do rosto as rosas e perdido, a branca e a viva cor com a doce vida. Quer dizer, Dona Inês está morta, né? Está morta como? Como uma flor, que essa bonina é uma flor muito comum lá em Coimbra, que ele diz assim, como a bonina que é arrancada antes do tempo por uma menina que traz ela na capela, né? Ou no cabelo, ou na roupa, né? A menina com suas mãos lascivas, ou seja, mãos brincalhonas, né? Ela pega uma flor, tira do tempo. Quando chega em casa, a flor já está sem cheiro, sem cor e murcha, né? Então essa é a imagem que ele está dizendo agora. A Inês, que era tão linda antes, está desse jeito agora, né? Secas do rosto, as rosas, ou seja, aquela cor que ela tinha no rosto já não tem mais. Perdida a cor e a doce vida, né? Então, aí ele diz lá, na 135. As filhas do Mondego, a morte escura, longo tempo chorando memoraram,
E por memória eterna, em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram, que ainda dura, dos amores de Inês que ali passaram. Vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são a água e o nome amores, né? Então, as filhas do Mondego, quer dizer, as ninfas daquele rio, criaram uma fonte de tanto chorar a morte indigna da Inês de Castro. Elas choraram tanto que criou essa fonte. E essa fonte ainda existe hoje, e ela é chamada Fonte dos Amores, né? Que é a fonte de Inês de Castro. Que tem lá uma placa lá, foi colocada depois, né? A fonte dos amores, né? É muito bonito, né? Ó? Que lágrimas são a água e o nome amores, ou seja, o nome da fonte é a fonte dos amores e a sua água são as lágrimas choradas por essas ninfas, né? É muito bonito, né? Um negócio desse aqui. E para concluir, né? Aí o Camões conclui o canto dessa forma, 137. Este, quer dizer, Dom Pedro, ele já está falando do rei, né? Este castigador foi rigoroso, de latrocínios, mortes e adultérios. Fazendo os maus cruezes, feroiroso, eram seus mais certos refrigérios. As cidades guardando o justiçoso de todos os soberbos vitupérios, mais ladrões castigando a morte deu, que o vagabundo Alcides ou Teseu. Quer dizer, Pedro se transformou no justiceiro, né? O nome dele era Pedro o Cru, porque ele era cruel na punição dos criminosos, ou Pedro o Justo, né? Que ele matava os criminosos, né? Ele não era um rei que matava seu próprio povo, ou que guerreava contra nações amigas, nada disso, né? Ele se converteu num potente justiceiro, né? Assim. E aí ele diz aqui, ó, mais ladrões castigando a morte deu, ou seja, matou mais ladrões que o vagabundo Alcides ou Teseu. Vagabundo aqui no termo etimológico mesmo, né? Que vagabundo é aquele que vaga, o que anda, né? Anda muito, né? Vagar, né? E esse bundo é nauseabundo, é o que causa náuseas, né? Furibundo, que tá furioso. O vagabundo é o que anda demais, né? Isso. Alcides é Hércules, né? Hércules, que teve os 12 trabalhos e prendeu vários monstros, matou outros monstros e puniu criminosos, etc. Né? E Teseu também é o que matou o Minotauro, né? E também teve uma história de justiça também, né? Aí vai mudar o outro rei, né? Pronto. Aí o rei Dom Pedro vai morrer e vai se deixar o seu filho, né? Do justo e duro Pedro nasce o brando, veio na natureza o desconcerto. Remisso e sem cuidado algum, Fernando, que todo o reino pôs em muito aperto. Que vindo o castelhano devastando as terras sem defesa esteve perto de destruir-se o reino totalmente, que um fraco rei faz fraca a forte gente. Esse é um dos versos mais conhecidos dos Lusíadas, né? Um fraco rei faz fraca a forte gente. Ora, Portugal era uma forte gente, né? Que tinha provado nas batalhas e tudo mais. Mas agora com um rei fraco, né? O povo fica fraco também, porque o seu líder é fraco, né? E ele foi fraco por quê? Que aí nas instâncias seguintes ele vai narrar que ele teve um caso com uma senhora, Dona Leonor Teles, que ele tomou a mulher do marido, mesma história de sempre, né? A bagunça começa nessas histórias aí, né? E vencido por essas paixões aí, deixou o reino abandonado e quase foi perdido para Castela, né? E aí ele conclui, finalmente mesmo, né? De 142 e 143, né? Fazendo essa reflexão sobre será que a gente deve julgar o Fernando, que foi vencido pelos amores, né? Ele faz essa reflexão, né? Mas quem pode livrar-se, porventura, dos laços que amor arma brandamente, entre as rosas e a neve humana pura, o olho, o ouro e o alabastro transparente? Quem, de uma peregrina formosura, de um vulto de Medusa propriamente, que o coração converte, que tem preso, em pedra não, mas em desejo aceso, né? Ele está dizendo assim, quem pode se livrar, né? Quando você é tomado pelos laços do amor, né? Entre as rosas e a neve humana, né? Ou seja, a brancura da pele, o rosto bonito, o peito de alabastro, né? Ou seja, branco, ou seja, ele está dizendo aqui mulheres muito bonitas, né? Quem que está preso, né? Ele está dizendo aqui, ó, o coração foi convertido não em pedra, como
Medusa convertida, né? Mas em desejo, né? Ou seja, quem tomado por essas paixões consegue resistir, né? E ele continua perguntando, né? 143. Quem viu um olhar seguro, um gesto brando, uma suave e angélica excelência, que em si está sempre as almas transformando, que tivesse contra ela resistência, né? Ou seja, quem já viu alguém que tem esse olhar tão seguro que consegue resistir a isso? Aí ele conclui, desculpado por certo está Fernando, para quem tem de amor experiência. Mas antes, tendo livre a fantasia, por muito mais culpado o julgaria. Camões é esse aqui, né? Ele está se mostrando que Camões era namorador, gostava de mulheres e de farda, essa história toda. Então ele está dizendo aqui, eu entendo Fernando, né? Eu já amei muitas mulheres, né? Já sei o que é que o amor é capaz de provocar, né? Então eu não posso julgar o Fernando. Quem? Levante a primeira pedra, né? Levante a primeira pedra, vocês que conhecem alguém que resistiu a isso aqui, né? Ele faz essa jogada. Lá no começo ele diz que, né? Pode ser que a gente consiga resistir. Mas aqui ele deixa a dúvida, né? E aí termina o canto terceiro, né? Com essa reflexão. Sempre ele termina os cantos com alguma reflexão, né? E no quarto canto ele vai continuar na mudança de dinastia que termina aqui, né? Nesse Fernando, o rei fraco, vai colocar o reino em aperto e vai surgir um novo homem que vai reunir as forças portuguesas e vai ser o novo rei de Portugal com a nova dinastia, né? Que é o rei Dom João I, que era filho de Dom Pedro, mas era filho bastardo. Entenda só, né? Então ele era irmão do Dom Fernando, mas um irmão bastardo. Ele era vassalo do rei, né? Tá, obediente. Era o mestre da ordem de Avis, que era uma ordem religiosa, né? De militar. Mas vendo que o rei não ia sucumbir, o povo vê lá, ó, só tem você, João, que é o único descendente do rei, ainda um descendente de sangue, né? Então só tem você. Então vamos fazer uma força aqui, tirar o Fernando do poder e vamos colocá-lo como rei. Rei Dom João I, que é o primeiro rei da dinastia de Avis. Por que dinastia de Avis? Porque ele era o grão-mestre da ordem de Avis, que era essa ordem militar, né? E aí ele abdica, né, dessa ordem, ele vai se casar e vai ter seus filhos, e o seu filho, Dom Henrique, vai ser o Henrique o Navegador, que vai ser o homem que vai desenvolver as navegações portuguesas, que vai culminar com a descoberta do Brasil. Então aqui, esse ponto da dinastia de Avis, do surgimento dessa virada, é um dos pontos mais graves na história de Portugal, né? E os filhos desse rei, Dom João, ele já era muito virtuoso, o rei Dom João, e os seus filhos eram cada um mais virtuoso do que o outro, né? O seu filho Dom Duarte, Dom Fernando, Dom Pedro e Dom Henrique e Dom João. Aí o Camões chama a ínclita geração. 5 filhos, cada um mais valoroso que o outro. E aí o canto quarto ele continua com essa história, até chegar lá na saída das naus que vão descobrir as Índias, né? Que é o episódio do velho do Resteiro, que é outro dos episódios mais bonitos dos Lusíadas, que é um velho que vai lá para a praia ver, né, a saída da armada de Vasco da Gama e vai gritar lá umas palavras, né, de reflexão muito interessantes. Então, a gente para por aqui hoje e vamos ver o que a gente consegue no próximo ponto, se a gente consegue. Eu vou fazer o resumo, ver se eu conseguir enxugar o canto quarto em um só encontro, beleza. Senão a gente divide em 2, como a gente fez aqui hoje, né? O que a gente tirou não perde o fio da meada, né? Mas é interessante ler e tal, que tem muita coisa interessante aqui, muitas batalhas e histórias interessantes. Concluímos aqui hoje, então? Valeu. O que eu estou levando a multidão ainda no chão, ainda nos capital, o amor em Portugal. Não vai nada, Bota ela lá no grupo.